Meus irmãos, nesse momento de chamada edificação, leiamos a palavra do Senhor na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8. Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Estamos expondo esta epístola. No culto anterior nós pregamos os versos 1 e 2, onde o texto no qual Paulo apresenta o prefácio, a saudação, introduzindo esta carta, e ali nós observamos que naquele texto ele apresenta as credenciais da igreja do Senhor, e vimos que as autoridades da igreja, elas devem ter a credencial, a identidade de quem tem a autoridade divina. E vimos também que a qualidade, a credencial da igreja, ela se configura ao perceber a identidade de que ela é uma comunidade de santos. A santidade, a fidelidade faz parte desta credencial, desta identidade da igreja. E vimos que quando somos esta igreja que tem autoridade divina, que tem esta qualidade de santidade, de fidelidade, ela goza da paz e da graça do nosso Deus. E hoje nós vamos ver ainda nesta introdução desta epístola de Paulo aos Colossenses sobre as ações de graças ao Senhor pela igreja que estava ali em Colossos. E isso não apenas se reflete naquela igreja colossense daquele primeiro século, mas também a nós, a igreja do Senhor, pois somos a mesma igreja. Assim diz o texto: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, na qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Oremos nesse momento. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que nesse momento Tu nos ilumines com o Teu Espírito, para que nós tenhamos a compreensão da Tua palavra, que ela possa falar profundamente ao nosso coração, nos edificar, transformar as nossas vidas para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como havíamos já falado na introdução da mensagem passada, eu creio que é muito importante nós relembrar isso, para conhecer esta igreja colossense para a qual Paulo escreveu esta epístola. Após o pastor desta igreja, Epáfras, que ouviu a pregação do Evangelho através de Paulo ali em Éfeso, e ele, ao se converter, ele vai para Colossos, na sua cidade, e prega ali o Evangelho para os seus conterrâneos colossenses que se convertem. E esta igreja, que era pastoreada por ele, ela funcionava, estava organizada ali na sua casa. Era uma igreja excelente, era uma igreja graciosa, era uma igreja muito importante. A importância da igreja, ela não
se configura pelo tamanho que ela tem, pelo número de membros que ela possui, pelos recursos que ela tem ou adquiriu. Não, a importância da igreja não está na sua fama, na sua notoriedade. A importância da igreja está realmente naquilo que ela é e que deve ser como igreja do Senhor. Epáfras, que era um pastor que amava esta igreja, estava preocupado com ela, porque ali em Colossos estava havendo ensinamentos incorretos que estavam buscando comprometer o evangelho, comprometer a igreja, a vida da igreja. Havia uma filosofia que ali era ensinada, que tinha uma influência judaica, grega judaica, né? Uma influência judaica e também helenista, e isso estava procurando comprometer esta igreja ali em Colossos. Aquela cidade ali, como falamos também, era uma cidade que foi uma das cidades mais importantes, mas naquele momento no qual esta carta é escrita, ela já não era mais uma cidade importante, porque ela havia sido destruída por terremotos e não foi reconstruída, deixou de ser uma cidade importante, como as cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis. E Paulo, ao escrever esta carta, após ouvir do seu pastor, o pastor desta igreja, o relato de que esses crentes estavam debaixo de riscos que estavam a ponto de comprometer a instrução correta do Evangelho sobre a suficiência de Cristo e da sua obra. Esse era o grande risco que os colossenses corriam, de não entender mais sobre Cristo, a suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Mas Paulo aqui, meus irmãos, nesta introdução, ele não somente apresenta aquelas credenciais que vimos na mensagem passada, mas nesses versos 3 a 8, Paulo busca falar sobre a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós. Essa carta tem um propósito de trazer um ensino cristológico para a igreja. E Paulo, quando passa esse ensinamento, nesta introdução que faz, nesses versículos 3 a 8, ele dá as suas ações de graças a Deus em favor da igreja do Senhor e da igreja que está em Colossos. E por que Paulo apresenta, meus irmãos, estas ações de graças ao Senhor pela igreja que está ali em Colossos? Paulo busca dar ações de graças ao Senhor por conta daquilo que o Evangelho produziu na vida da igreja, aquilo que o Evangelho traz para a vida da igreja, para as nossas vidas que somos servos do Senhor. E o primeiro motivo, meus irmãos, pelo qual Paulo apresenta as suas ações de graças aos colossenses, é porque o Evangelho, ele nos leva à fé em Cristo. A primeira razão para a qual ele dá as suas ações de graças é pelo fato de que o Evangelho, ele nos leva à fé em Cristo. Vejamos o que diz os versos 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Até aqui. Então, a primeira razão pela qual Paulo expressa a sua ação de graças ao Senhor em favor dos colossenses é pelo fato de que o Evangelho conduziu aqueles irmãos à fé em Cristo Jesus. Então Paulo aponta aqui para a suficiência de Cristo e da sua obra. É Cristo que nos conduz, é Cristo que nos chama, é Cristo que nos implanta em nós esta fé importante. Ali em Colossos, aqueles homens que ali conviviam, que pertenciam àquela cidade, estavam sendo conturbados por ensinamentos infelizes,
no qual eles não conseguiam perceber a importância do Evangelho, a importância de Cristo, da sua obra, de Cristo como nosso mediador, aquele que nos resgatou, como Paulo vai falar nos versículos 13 e 14. Então agora ele procura ensinar para aquela igreja que ela não estava, meus irmãos, também colocando de lado aquilo que aprendeu na pregação do Evangelho, mas ela estava correndo risco por conta dos ensinamentos incorretos que eram ensinados ali naquela cidade. E Paulo agora fala que Cristo, Ele nos alcançou, e Deus colocou no nosso coração esta fé, e é por isso que Ele é grato ao Senhor, porque Ele ouviu sobre a fé que aqueles irmãos possuíam em Cristo. A fé é o que nos leva a alcançar o alvo. A fé, ela não é o objeto que nos faz alcançar a salvação, ela é o meio pela qual nós somos conduzidos à salvação. Essa fé que Paulo fala aqui, meus irmãos, não é a fé natural, não é a fé comum que o homem tem, na qual ele diz que ele crê em Deus, que ele crê em Cristo, que ele crê que Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz. Não é esta fé natural. A fé que o texto aqui expõe é a fé especial, é a fé que é um dom de Deus, é a fé que Ele coloca em nosso coração, como nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. É um meio pelo qual nós somos conduzidos a Cristo, é mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O texto está dizendo que não é uma fé que temos de maneira natural, mas é uma fé que é um dom de Deus, que é dada pelo próprio Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, que podemos destacar a ordem salutis, ou seja, a ordem da salvação. Deus primeiro nos regenera, depois Ele nos chama pela pregação do seu Evangelho, Ele nos dá a fé para crermos em Cristo, para crermos na salvação. Ele nos justifica, Ele nos santifica, e por fim Ele nos glorificará quando Cristo retornar. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus nos concede esta fé especial. E o que é esta fé especial? Esta fé especial, ela é a convicção da verdade, ela é a persuasão que temos sobre a veracidade de Deus, a veracidade religiosa. É a fé que temos para crer em Cristo para a salvação. Não é a fé comum. E esta fé, meus irmãos, aqui, que é relatada pelo apóstolo Paulo nesse texto, é a fé que nos leva a termos um relacionamento com Deus. Não é a fé natural que o homem diz: olha, eu creio em Deus. E a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, se não me engano, ou na carta de Tiago, que diz que ele faz esse questionamento: tu crês em Deus? O diabo também crê. As pessoas que estão fora da igreja também creem em Deus. As pessoas que estão vivendo no pecado, estão escravizadas por este mundo, escravizadas por Satanás, elas também creem em Deus. Mas elas têm a fé, que é uma fé natural. Não é a fé especial. Não é a fé que o ouvinte operante tem no seu coração, que quando ele ouve a palavra de Deus, ele cumpre aquilo que ela determina e exige de nós. Meus irmãos, esta fé é a fé que nos leva a esse relacionamento vertical, a este relacionamento com Deus. E aqui o texto diz
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, que nós busquemos ter uma fé que seja operosa, busquemos ter uma fé que seja uma fé que nos leve a ter um bom relacionamento com Deus, uma fé que nos leve a crer na veracidade do Evangelho, da revelação de Deus especial para as nossas vidas. E para a nossa aplicação, eu questiono: qual a fé que você tem alimentado no seu coração? Você tem sido um ouvinte operante do Evangelho, ou você tem sido um ouvinte negligente do Evangelho, que ouve a pregação da palavra de Deus, mas não a obedece, não pratica aquilo que ela nos ensina? Qual a fé que você tem alimentado no seu coração? Qual é o tipo de fé religiosa que você tem sustentado na sua carreira cristã? É essa fé especial? Ou é uma fé alimentada pela ilusão do teu coração? Portanto, meus irmãos, aqui o texto nos mostra que o apóstolo Paulo dá as suas ações de graças pelo fato de que o Evangelho conduziu, o Evangelho nos leva à fé em Cristo. Mas a segunda razão, o segundo motivo pelo qual ele apresenta também as suas ações de graças, é porque o Evangelho nos leva ao amor aos irmãos. Versículo 4b, assim diz: e do amor que tendes para com todos os santos. E do amor que tendes para com todos os santos. O ensino, meus irmãos, que imperava em Colossos, ele apontava para uma piedade fria. Aquela filosofia de Colossos, baseada em rudimentos, né? Como ele fala no versículo 8, né? Do capítulo 2, dizendo: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse era o contexto da cidade de Colossos. Aquilo que aqueles que dirigiam uma falsa concepção das coisas, uma falsa concepção da vida, que dirigia um falso pensamento religioso, esse era o risco. Isto levava as pessoas a ter uma piedade que era fria, debaixo de ensinamentos que combinavam a influência judaica e a influência pagã. Era uma crença, meus irmãos, que trazia a submissão a um sistema filosófico que pregava poderes cósmicos e astrais. Então, era o destino que era o acaso, né? Como se fosse mais ou menos isso, que dava ao homem o destino, e ele deveria crer nos poderes, né, astrais e cósmicos. Era um ensinamento muito complicado que era ensinado ali, e isso era pregado e ensinado, como Paulo aqui afirma no versículo 8 do capítulo 2, com vãs sutilezas, de forma muito sutil. Era a tradição dos homens, não era nada de acordo com o que Cristo havia ensinado. Isso colocava em risco as virtudes da igreja cristã ali em Colossos. Epáfras vai a Paulo falar desse contexto, dessa situação, porque isso estaria colocando em risco aquilo que ele ensinou para aquela igreja, aquilo que ele aprendeu do próprio apóstolo Paulo.
E isso poderia levar esta igreja a não possuir um amor para com os outros, para com os irmãos. E veja, meus irmãos, que o Evangelho, ele não apenas nos leva à fé em Cristo, mas ele nos leva ao amor para com todos os santos. A verdadeira fé, ela produz isso em nosso coração, né? E aqui o termo grego, quando nós olhamos o manuscrito no texto original, para a palavra amor é agape, é o amor fraterno, é o amor pelo qual nós vemos que o nosso irmão, ele é digno da nossa alta consideração, independente, meus irmãos, da relação que nós temos com ele, se é uma relação mais íntima, mais profunda, mas nós devemos ter uns pelos outros um amor profundo, um amor verdadeiro. E a pregação do Evangelho, e este Evangelho que é a verdade de Deus, ele nos leva a termos amor uns para com os outros. O amor, meus irmãos, ele faz parte dos mandamentos divinos. Leiamos, portanto, o que nos diz a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 23. 1 João, capítulo 3, versículo 23, nos diz assim a palavra do nosso Deus: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho. Aqui fala da fé. E depois diz: e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O amor faz parte do mandamento de Deus. E a palavra do Senhor nessa epístola de João diz que nós não devemos nos amar apenas por palavras, mas devemos nos amar de fato e de verdade. De fato e de verdade. O Evangelho nos conduz ao amor. O Evangelho, meus irmãos, nos conduz à comunhão. O Evangelho, meus irmãos, nos conduz a esta relação que deve ser perfeita e adequada entre nós. Perfeita não no sentido de que nós não tenhamos dificuldades em certos momentos da nossa relação, mas digo perfeita no sentido de que, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, devemos nos amar. E que este amor seja de fato, como a palavra de Deus nos ensina, que não seja um amor apenas de palavras, mas que seja de fato e que seja de verdade. O Evangelho nos conduz, meus irmãos, a este relacionamento, um relacionamento amoroso, de um amor fraterno. E como você tem vivido e convivido com seus irmãos? Será que você tem vivido, meu irmão, minha irmã, uma piedade fria, uma piedade moribunda? Você tem vivido na igreja e você tem vivido com os seus irmãos em Cristo uma relação na qual você não demonstra este amor fraterno, uma relação na qual você não demonstra que o seu irmão, que a sua irmã em Cristo é alguém digno da sua alta consideração. E Paulo aqui dá ações de graças a Deus, porque essa igreja colossense, ela tinha este amor para com todos os santos, com seus irmãos. Era uma igreja que possuía comunhão. Portanto, Paulo aqui nos fala, meus irmãos, a dar as suas ações de graças pelos colossenses, que esta igreja, ela tinha fé em Cristo, ela tinha amor para com todos os santos, ela tinha comunhão. Mas a terceira coisa que ele aqui nos fala é que esta igreja tinha outra virtude, porque o Evangelho nos conduz
como conduziu aquela igreja à esperança. Versos 5 a 8. Assim nos dizem esses versículos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A vida cristã, ela tem três virtudes cardeais. Elas também são chamadas de virtudes teologais. E quais são essas virtudes? Fé, amor e esperança. É isso que nós devemos ter no nosso coração e na nossa vida cristã: fé, amor e esperança. Nós não podemos capengar a nossa vida cristã, a nossa caminhada, apresentando talvez ou dizendo que temos uma ou duas dessas virtudes e não possuir a outra. Na verdade, quando falta alguma virtude dessa, faltam todas as três, né? Faltam todas as três. O crente e a igreja de Cristo, ela tem que ter fé em Cristo, ela tem que ter amor e ela tem que ter esperança. E Paulo aqui está falando desta esperança que esta igreja tem, no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. E qual é esta esperança, meus irmãos? Qual a esperança que Paulo aqui está falando? Primeiro, precisamos observar que a esperança que o povo colossense, não a igreja colossense, estava possuindo, estava alimentando, era uma esperança morta, era uma esperança completamente insegura. A religião colossense era uma religião elaborada pela ilusão da mente humana. O povo de Colossos estava crendo em falsos ensinos. E agora Paulo, ao falar para a igreja do Senhor, por meio desse texto bíblico, ele nos mostra, meus irmãos, que o Evangelho, ele nos leva não somente a crer em Cristo, ele não apenas nos leva à fé, mas ele também nos leva ao amor, e não apenas nos leva à fé e ao amor, como também nos leva a ter esperança. E veja como ele aqui vai definir esta esperança para nós. Esta esperança não é a mesma esperança que o homem ele assegura ter. Não é uma esperança mediante aquela que o mundo expressa por meio daquele ditado, daquela frase muito conhecida, que é a última que morre. Não. A nossa esperança, ela morreu e ela ressuscitou. A nossa esperança é Cristo. E o Evangelho nos leva, meus irmãos, a essa esperança. E Paulo aqui define essa esperança. Ele demonstra para nós a configuração dessa esperança que nós temos. Essa esperança não é uma esperança que alimenta e conduz a nossa vida apenas no aqui e agora, apenas nesses momentos em que nós estamos vivendo, mas é uma esperança que nos leva para o futuro. E assim ele vai definir para nós essa esperança nesses versos seguintes. E no versículo 5 diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a primeira coisa que nós podemos ver, que a esperança que a igreja carrega e que nós devemos carregar em nossa vida,
É essa esperança que Deus nos concedeu. E essa esperança, ela está preservada nos céus. E quando ele fala de preservada nos céus, a palavra grega que nós podemos observar no manuscrito do texto original, do texto grego, a palavra é apokemai, ou seja, significa reservada para alguém e que está à espera. Foi por isso que eu disse que esta esperança, ela não alimenta estes momentos que nós estamos vivendo agora nesta terra. Essa esperança aponta para o futuro. E por quando o texto diz está preservada nos céus, está dizendo que essa esperança está sendo guardada por Deus, assegurada pelo nosso Deus. Essa esperança, ela nos espera, ela está preservando coisas excelentes para nós no futuro, para um futuro glorioso, no qual nós seremos glorificados pelo nosso Deus, santificados plena e finalmente pelo nosso Deus. Veja que quando o texto nos diz que essa esperança ela é preservada nos céus, no versículo 5, ela nos diz que essa esperança, ela não apenas é guardada por Deus, mas ela é uma esperança que está lá nos céus. E aqui o texto grego utiliza a palavra uranos para a palavra céu, dizendo que essa esperança está reservada para nós na sede das coisas eternas, onde Deus e as criaturas celestiais habitam. É lá que está a nossa esperança. É lá que está a esperança que nós vivemos, para a qual nós somos conduzidos pelo Evangelho. E esta esperança, meus irmãos, nós podemos ver ainda neste versículo 5, que ela é alcançada pela pregação do Evangelho. A parte B do versículo 5 diz: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui o texto nos assegura que o Evangelho de Deus, ele é a verdade. E esta verdade, aletheia, não é aquela mesma verdade que os filósofos gregos pregavam. Aquela verdade pregada na filosofia grega era a verdade que a mente humana projetava, ela cria e que a mente ela produzia. Não, esta verdade que está expressa pela palavra de Deus, ela é a verdade mais segura e a verdade incontestável. É essa verdade que nós cremos. É esta verdade que produz frutos em nossas vidas, e Paulo rende aqui ao Senhor as suas ações de graças, apresenta a Deus as suas ações de graças pela igreja colossense, pelo fato de que esta esperança para a qual ela foi conduzida é uma esperança que está guardada por Deus nos céus, é uma esperança que foi entendida, alcançada pela pregação do Evangelho da verdade. E ele mostra aqui a partir do versículo 6 que o Evangelho, ele, ao ser pregado ao nosso coração, nos conduzindo à esperança, produz os seus frutos. Essa esperança nos leva a viver nesta vida produtiva de frutos. E é por isso que o termo grego para produzir, para frutos, diz que é uma vida frutífera.
está produzindo frutos, está crescendo. E se vivemos uma vida onde nós temos essa esperança, devemos crescer, devemos frutificar, devemos, portanto, entender também, como diz o versículo 6, a parte final, entender a graça de Deus na verdade. O Evangelho, meus irmãos, que é pregado e que nós cremos, ele nos leva a produzir frutos, nos leva ao crescimento e nos leva a entender a graça de Deus na verdade. No versículo 7, Paulo ainda falando sobre isto, ele nos diz que esses frutos produzidos, esse crescimento que alcança ao entender e crer no Evangelho da verdade, é resultado de instrução pastoral, é resultado do ensinamento bíblico, é resultado da verdadeira pregação da palavra de Deus, porque ele diz no versículo 7: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, nós podemos perceber, meus irmãos, que se temos esta esperança, nós ouvimos o Evangelho da verdade, nós produzimos frutos porque cremos nesse Evangelho, nós crescemos por crermos nesse Evangelho e nós entendemos a graça de Deus na verdade. E se você ainda não entendeu a graça de Deus na verdade, e se você não está produzindo frutos, e se você não está crescendo, é porque você não foi verdadeiramente alcançado pelo Evangelho. É porque você não foi atingido pela pregação da palavra de Deus. Porque o texto diz: porque vocês foram instruídos. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. E fecha no versículo 8 dizendo que estes irmãos possuíam também amor no Espírito. E para a nossa aplicação, meus irmãos, eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, para todos nós, será que nós temos esta esperança que o Evangelho traz para o nosso coração? Será que a nossa esperança é a esperança que não olha para as coisas desta vida, para as coisas materiais, para as coisas pequenas, e olha para as coisas futuras, para essa esperança que está preservada nos céus para nós, apontando para o nosso futuro glorioso? Será que você que ouviu a pregação do Evangelho, será que esse Evangelho que chegou ao teu ouvido, será que ele chegou de fato ao teu coração e está fazendo você produzir frutos e crescer? Será que esse Evangelho que foi pregado para você, que você ouviu, será que ele foi entendido? Será que você entendeu a graça de Deus na verdade? Será que você foi instruído verdadeiramente pela palavra de Deus? E será que você aceitou a instrução da palavra de Deus? É isto que a palavra de Deus aqui está nos questionando. Para que nós, meus irmãos, sejamos uma igreja e sejamos crentes que ouviram este Evangelho, fomos conduzidos à fé verdadeira em Cristo, fomos conduzidos a ter amor uns para com os outros, e fomos conduzidos também por esse Evangelho para ter essa esperança. Entendemos a suficiência de Cristo em nossas vidas, entendemos o Evangelho da verdade, a graça de Deus pregada por esse Evangelho da verdade. O Evangelho significa boas notícias, Evangelho que produz não somente fé, não somente amor,
Evangelho que não apenas nos leva a uma relação com Deus, a uma relação com os nossos irmãos, mas nos leva a termos esperança, porque ouvimos e entendemos o Evangelho, que produz frutos em nossas vidas, o fruto do crescimento, o fruto da produção de frutos. A redundância é válida. E produz também o entendimento da graça de Deus pregada pelo seu Evangelho. Que Deus assim nos abençoe e que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra. Oremos nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, queremos nesse instante te agradecer pela tua palavra, pedir ao Senhor que aplique-a ao nosso coração, para a nossa edificação, para a nossa transformação. Ó Deus, que este Evangelho que nós ouvimos, que pregamos, no qual cremos, que nos conduza a Ele, ó Deus, cada vez mais a termos fé em Cristo, a termos um amor verdadeiro entre nós, uma verdadeira comunhão, que Ele nos leve a ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor, e que Ele alimente em nosso coração a esperança, a verdadeira esperança, a esperança que está preservada nos céus, a esperança que é Cristo para nós. Que este Evangelho, Deus, produza frutos, nos leve ao crescimento, nos leve, ó Deus, a produzir os resultados que devemos apresentar, nos leve a entender a graça do Senhor pregada pela tua Escritura. Ó Deus, que tu possas nos abençoar, abençoar a tua igreja, abençoar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, que tu possas trazer a cura e a restauração sobre eles. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa terra, as autoridades constituídas, abençoa o nosso povo tão carente da tua graça e da tua misericórdia. Nós rogamos ao Senhor, te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Assim estamos encerrando este culto, e que o Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra.